Oi, pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula. Eu tive um probleminha no outro vídeo, por isso que eu tive que dividir em duas partes. Nós fizemos um exemplo com número, agora nós vamos fazer um exemplo com letras, para a gente criar uma fórmula aqui. O que a gente está fazendo? O que a gente está querendo, na verdade? Está querendo calcular a distância do ponto A até o ponto B. Saber qual que é essa medida aqui. Dentro do plano cartesiano, porque a gente está estudando aí assuntos relacionados à geometria analítica. Então, eu quero saber a distância daquele ponto A até o ponto B. Para isso, a gente vai utilizar aqui um triângulo, para a gente ter alguns dados, né, que vão ser necessários para calcular aquela distância. Vou chamar aqui, essa linha preta aqui, de D, que é a distância que a gente está querendo procurar. Então, nosso intuito é encontrar ali aquela distância D. Você sabe me falar aí qual que é a distância desse ponto A até esse outro ponto aqui? Sei. Sabe? Basta você pegar ali, ó, x2 menos x1. Foi o que nós fizemos aqui, ó, nesse exemplo com número. Qual que é a distância desse ponto A até o ponto B? Ah, eu peguei lá o ponto final, que era 5, menos o ponto inicial, que era 1. 5 menos 1 deu quanto? 4. Mesma coisa aqui, ó. Eu peguei essa coordenada aqui, que é 1. Essa coordenada aqui é 4. 4 menos 1 deu quanto? 3. Só que agora eu tenho letras ali. Sem problemas, ó. Qual que é essa distância aqui? Vai ser eu pegar y2 menos y1. Aqui você vai usar o teorema de Pitágoras, certo? Porque aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, né? A gente criou um triângulo retângulo aqui para ajudar a gente a calcular aquela distância. Então, a hipotenusa não vale D? Ó, então vai ficar D ao quadrado igual... Quem são os catetos? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Pronto, então, criamos uma fórmula. Não tem mais o que fazer aqui, né? Ou você pode pegar isso ao quadrado e passar para lá. Às vezes, aparece a fórmula assim, ó, com a raiz. X² menos x1 ao quadrado, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, aqui a gente está calculando a distância entre dois pontos. Dois pontos que estão dentro do plano cartesiano, que tem coordenadas. Vamos para o exemplo 2. Eu pedi aqui qual que é a distância desse ponto A, qual que é a coordenada do ponto A? 2, 4. Então, o ponto A, ele vai ter ali, ó, x1 igual a 2, y1 igual a 4. Quem é o ponto B? Olha lá, 3 e 8. Então, o 3 é o x2 e o 8 é o y2. Se tivesse um terceiro ponto aqui, um C, seria x3 e y3, porque toda coordenada, primeiro você escreve o x, depois o y. Tá certo? A fórmula é essa daqui, ó. Você, o que você quer fazer é calcular essa medida D. Então, usando a fórmula, o que a gente tem aqui, ó? D ao quadrado é igual. Quem é o x2? Dá uma olhadinha lá em cima. Quem é o x2? Olha lá, 3. Quem é o x1? 2 ao quadrado, mais. Quem é o y2? Olha lá, 8. Quem é o y1? 4. Vamos fazer aqui, ó, continuando. Primeiro faz lá dentro do parênteses. Olha lá, 3 menos 2 dá quanto? 1 ao quadrado. Mais, quanto que é 8 menos 4? Dá 4 ao quadrado. Então, a gente tem d ao quadrado igual 1 mais 16. D ao quadrado é igual a 17. Tá ao quadrado, como é que eu faço para tirar isso ao quadrado ali? Raiz de 17. Raiz quadrada de 17 é exata?
Não, né? Então, vamos deixar a raiz de 17. Geralmente, a alternativa vai estar lá, a raiz de 17. Você não é obrigado a saber, sim, as casas do raiz de 17, não. Tá certo? Ou você pode, né, calcular a raiz de 17, você vai encontrar aí 4, ó, aproximadamente, né, 4,123, 4,12. Certo? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer aqui do lado. Que eu vou chamar de exemplo 2. Ó, eu quero a distância desse ponto aqui. Eu vou chamar de ponto D. Vou mudar as letras ali. Menos 3 e 2. Ele tem essa coordenada. Até o ponto E, de coordenadas 5 menos 1. Então, eu quero a distância do ponto D. Vamos escrever assim, ó. Qual é a distância do ponto D até o ponto E? Então, D, vírgula E. Só para a gente saber que eu estou querendo a distância do ponto D até o ponto E. A fórmula é essa aqui, ó. Eu vou fazer a fórmula com a raiz agora. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Qual que é a distância ali de D até E? Vamos colocar aqui, ó. Quem é o x2? Vamos colocar aqui quem é x1, x2, y2, ó. O D aqui vai ser x1 e y1. Aqui vai ser x2 e y2. Quem é o x2? 5. Consegue ver lá que é o 5? Esse menos, ó, é da fórmula. Menos da fórmula. Quem é o x1? X1 vale menos 3. Ó, vou colocar ele entre parênteses. Por que eu estou colocando entre parênteses? Porque ele é negativo ao quadrado. Quem é o y2? Vale menos 1. Vou colocar entre parênteses, porque o número ele é negativo. Ó, menos y1. Olha lá, quem é y2? Ao quadrado. Vou colocar aqui tudo o que eu troquei, vou colocar de vermelho. Para você visualizar melhor aí. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Apagando esse x2 e escrevendo 5. Apagando esse x1 e escrevendo menos 3. Apagando o x2 e escrevendo menos 1. Apagando o y1 e escrevendo 2. Da onde que eu tirei esses números? É um dado do exercício. Então, vamos lá. Ó. Qual que é a distância do ponto D até o ponto E? Agora, vamos fazer a continha lá dentro primeiro. Depois, vamos resolver com calma. Esse menos com esse menos dá mais, né? Então, vai ficar 5 mais 3 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1, vou tirar do parênteses, não tem nenhum sinal aqui para eu poder fazer joguinho de sinal, né? Menos 1, menos 2 ao quadrado. Vamos agora terminar aqui. Ó. Eu quero a distância do ponto D até o ponto E. 5 mais 3 dá 8. 8 ao quadrado. Mais menos 1 menos 2 dá menos 3 ao quadrado. Vamos trazer para cá, ó. Então, a distância vai ser... Quanto que é 8 ao quadrado? Isso aí, 64. Mais, quanto que é menos 3 ao quadrado? Dá 9 positivo, né? Menos 3 vezes menos 3. E se eu pegar 64 mais 9, dá quanto? 73. Raiz de 73. Professora, não tem exato. Deixa assim, então. Geralmente dá uma raiz que não tem valor exato. Raramente dá uma raiz exata. Vamos fazer mais um para fechar nossa aula de hoje. Exemplo 2 ou exemplo 3. Vamos pegar aqui. Exemplo 3. Eu quero a distância desse ponto. Vou chamar de ponto A. 3 e 0. E o ponto B, menos 1, menos 4. Qual que é a distância entre esses dois pontos? Vamos colocar ele aqui no plano cartesiano para a gente ver mais ou menos. Vou colocar aqui y, aqui x.
vou precisar menos 1 aqui, ó, que vai ser 1, 2, 3, 4, tá bom. Do y, eu vou precisar aqui de 1, 2, só que eu vou precisar mais negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou marcar o ponto 3, 0, que é a coordenada de A. Então, entendendo que esse aqui é meu x1 e esse aqui é meu y1. Então, 3, 0, basta fazer um ponto aqui no 3, né? Esse aqui é o ponto A, lá no plano cartesiano, tá vendo? Quem é o ponto menos 1, menos 4? Esse aqui seria meu x2, esse aqui meu y2. X vale menos 1 e o y menos 4. Esse ponto aqui, ó. Ponto B. O que você quer calcular é a distância de B até A. Tá vendo? Esse está de amarelo aqui. Vou chamar aqui de D. Ó, aqui mede D. Qual é essa medida D? Tem a fórmula, ó. Raiz. Você vai pegar o x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, vai fazer esse cálculo. Então, a distância aqui vai ser, quem é o x2? Dá uma olhadinha lá, ó, menos 1. Então, eu vou colocar entre parênteses, tá? Não esquece de colocar entre parênteses, para você não errar. Menos, quem é o x1? x1 vale 3. 3. Não precisa parênteses, porque ele é positivo. Quem é o y2? Menos 4. Menos 4 eu vou colocar entre parênteses. Menos, quem é o y1? Olha lá, y1, 0. Fecha o parênteses ao quadrado. Então, a distância vai ser, vamos lá. Menos 1 menos 3 dá quanto? Menos 4, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado mais menos 4 menos 0 também dá menos 4, né? Se tem menos 4 e tira nada, dá menos 4 ao quadrado. Ou seja, a distância aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, que é quanto? 16, mais menos 4 ao quadrado também é 16. Ou seja, somando ali 16 mais 16, dá 32. Então, raiz de 32. Você ainda pode pegar esse 32 aqui, que ele não é exato, e fatorar ele, né? Ó, dá por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, 2, 2, 2, 1. Como é raiz quadrada, eu tenho que fazer parzinhos, né? Ó, 2 com 2 parzinho, 2 com 2 parzinho e o 2 isolado ali. Ainda posso escrever aqui, ó, como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quem tem parzinho, tá feliz e vai para fora da raiz, ó. 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Quem sobra lá dentro? Só esse coitado isolado aqui, né? Então, ele fica lá dentro. Quem tinha parzinho, ó, foi para fora. Tipo, foi o 2 e o 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, essa distância D aqui, ó, né, vale quanto? Ou raiz de 32, ou mais elegante, né? Você pode escrever também 4 raiz de 2. Tanto faz. Só simplificou o radical ali. Se fosse raiz cúbica, você ia fazer trio, né? Aí ia ficar 2, 2, 2, um trio e um par. Mas como aqui é raiz quadrada, né? Quando não tem nada aqui, você sabe que tem um 2, mas a gente não coloca porque fica errado. Pessoal, então, vamos finalizar aqui a nossa aula. Vocês aí vão copiar, né, as fórmulas que eu passei. Vai fazer o exemplo 1, 2 e 3. Tá? O exemplo 3 é esse aqui. A distância entre 3, 0, menos 1 e menos 4. O exemplo 2 é esse exemplo aqui, ó, que vai do menos 3, 2 até o 5, menos 1. E o exemplo... Ah, não, na verdade, esse era o 2, esse é o 3. Bom, esse aqui é o exemplo 3. E o outro, o último, é o exemplo 4. Aqui é o exemplo 4.
certo? E qual é o exemplo 1? O exemplo 1 é esse aqui, ó. Esse é o exemplo 1. Eu fiz na parte 1 do vídeo. Aí você tem essa fórmula do Teorema de Pitágoras para você colocar aí no seu caderno. Coloque bem bonitinho, constrói com régua. E temos também aqui, ó, a fórmula da distância entre dois pontos. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? No plano cartesiano, que é bem fácil, vocês viram, né? Eu fiz aqui mais 3 exemplos, tá certo? Pessoal, então, próxima aula eu vou trazer mais uma videoaula sobre esse assunto e fazer bastante exercício, porque vocês viram aí que é fácil, mas tem muita continha, tem muito detalhe, tá certo? Então, um abraço a todos e nos vemos aí na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.